Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais um domingo, por mais um dia que nós estamos aqui prestando mais uma vez o nosso culto ao nosso Deus. Já o adoramos nesses louvores maravilhosos. E agora nós vamos levar um pouco da palavra de Deus, para que confronte e transforme os nossos corações. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 11. Números, capítulo 11. Versículo 1 a 6. Números 11, de 1 ao 6. Do 1 ao 6. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai santo e amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é santa, que é perfeita. Que o Senhor, esta noite, meu Deus, faça, Deus, que os nossos corações, Deus, tanto compreendam o que o Senhor quer dizer aqui com essa palavra, e que os nossos corações, diante disso, Senhor Deus, possam ver, Senhor Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, possam se prostrar, cada um de nós em arrependimento, cada um de nós, Senhor Deus, possa chorar pelo nosso pecado, ver onde nós temos pecado contra Ti, onde nós temos falhado contra Ti, e de lá voltarmos, Senhor Deus, do lado onde o Senhor nos tirou, que nós possamos olhar para Ti, que nós possamos enxergar, Senhor Deus, a Tua grandiosidade, a Tua beleza e a Tua santidade. Então é isso que nós pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no mês passado, era o mês da reforma, e eu trouxe uma reflexão aqui sobre que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, baseada no capítulo 2 de Efésios, que fala que os homens estão mortos em delito e pecado e que nenhum homem, pode se achegar diante de Deus por algo de si próprio, por a sua própria vontade, por usar o seu próprio livre-arbítrio, que nenhum homem pode voltar-se a Deus, que é impossível, porque a obra da salvação é uma obra de ressurreição. É Deus que dá vida a pessoas que estão mortas, espiritualmente, em delitos e pecados. É uma obra de ressurreição que só pode ser feita mediante ao Espírito Santo de Deus. Essa é toda a condição. E Deus nos dá um novo coração. Para que Deus nos dê esse coração? Para que nós possamos ter restabelecido de novo, novamente, o nosso relacionamento que foi perdido no Jardim do Éden.
Nós voltamos a ter comunhão com Deus e nosso relacionamento para com Deus é restabelecido. Deus tira um coração antes de pedra e nos dá um coração de carne. E hoje, irmãos, eu quero trazer uma mensagem que fala justamente do coração humano, da condição do coração do homem. Esse texto aqui, irmãos, o nome dessa pregação até coloquei assim, um coração que volta atrás. E aqui eu não estou falando de perda de salvação, não é isso. Que eu acredito que o eleito de Deus não perde a sua salvação. Mas aqui eu estou falando de homens e mulheres que foram resgatadas do Egito, da terra da escravidão, do pecado a qual eles viviam, mas que agora no capítulo 11 de Números, esse povo começa a chorar, a se lamentar e de uma certa maneira, a se revoltar com o próprio Deus que os tirou do Egito. E nós estamos aqui, cada um de nós, da Igreja Missão de Fé, nós estamos nesse deserto, nessa caminhada. Nós estamos no deserto, irmãos, assim como eles estavam. E nós sabemos que a caminhada cristã não é uma caminhada fácil. É uma caminhada, irmãos, que depende de Deus, que depende do nosso relacionamento com Ele, e que sem esse relacionamento, nós ficaremos pelo caminho. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Que o problema nosso é o nosso coração. O nosso coração é o principal. Como lá em Jeremias disse, que o coração nosso é mais enganoso. Enganoso é o nosso coração, assim Jeremias disse. O nosso coração, irmãos, é um coração enganoso. Que pode fazer, eu que estou aqui pregando esta noite, crer que sou um salvo e ser apenas um religioso. Você que está ouvindo aí, crer que você é um salvo e ser apenas uma pessoa que cumpre rituais religiosos. E que a moralidade nossa não vai salvar nós, que a honestidade nossa, devemos ter uma conduta moral, devemos ser honestos, mas que essas coisas não podem mudar o coração do homem, não podem salvar nenhum de nós. Nós sabemos que nós passamos por fraqueza. Esse povo aqui, irmãos, na qual está escrito aqui, esse povo, eles viram muitos e grandes sinais diante das vistas deles. Esse povo viu o mar se abrir, esse povo viu o mar se abrir. Esse povo viu o maná diário, que era uma representação de Cristo. Esse povo tinha a coluna de fogo para os aquecer à noite. Esse povo, eles tinham o maná, eles tinham a nuvem durante o dia para os proteger do calor. Esse povo não desgastavam as sandálias dos seus pés. E mesmo assim, o coração desse povo, não todos, mas a maioria, voltou atrás. Em grande maioria, voltou atrás. Irmãos, eles sentiram saudade da comida que eles tinham no Egito. E não é difícil o nosso coração voltar atrás. O Senhor fez grandes coisas em nossas vidas também. O Senhor nos tirou da miséria do pecado que nós vivíamos, do lamaçal do pecado que nós vivíamos, de uma vida desgraçada que nós só podemos enxergar hoje por causa do seu Evangelho, do seu Espírito Santo. Hoje nós podemos ver a nossa miséria, nós podemos ver a miséria de uma humanidade caída. E mesmo assim nós podemos também fazer igualzinho esse povo fez. Ter saudade do Egito. Porque era isso que estava acontecendo. O povo estava com saudade. E agora aqui, irmãos, eles não estavam satisfeitos com a provisão de Deus. Eles não estavam satisfeitos com o maná diário. Com tudo que Deus havia feito ali para eles. Mas o coração desse povo voltou atrás. Aqui não está no texto dizendo, mas aqui tem 3 palavras dessas entrelinhas desse texto que nós podemos ver que eu coloquei aqui, irmãos. Que é ingratidão, insatisfação e descontentamento. Essas 3 palavras estão dentro desses versículos que nós acabamos de ler. Ingratidão com Deus, e nós podemos ser ingratos com Deus na nossa vida. Insatisfação, o que Deus dava, o pão diário, tudo que Deus fazia, tudo que Deus fez por eles, havia uma satisfação no coração deles, na qual se tornou no descontentamento. Já era um povo que não tinha mais alegria. O povo não se lembrava mais
de todas as maravilhas que o Senhor Deus já havia feito na vida dele. Irmãos, isso é uma advertência para nós. Nós estamos aqui cultuando na Igreja Missão de Fé. Quantas vezes isso aqui pode até ser pesado para nós, até mesmo cultuar nas quartas, nos domingos. Muitas vezes ser pesado. Não há mais uma gratidão a Deus, uma satisfação no nosso coração. Nós já estamos descontentes. E eu não estou trazendo essa mensagem aqui exclusivamente para fulano ou ciclano. Eu estou trazendo aqui para todos nós. Eu me vi nesses textos quando eu estava lendo e quando eu fui buscar estudos para esclarecer mais. Estudei um pouco João Calvino sobre esse texto. E é incrível como isso acontece. Como nós nos esquecemos do que o Senhor Deus faz em nossas vidas. E o Senhor Deus fez tantas coisas já. Eu estou com 7 anos, talvez 8. Acho que Emanuel e Ana Paula são os mais velhos. Da pai é o mais velho, depois Emanuel e Ana Paula. Nós estamos nessa caminhada, nesse deserto. Quantas vezes eu não já agi com gratidão a Deus na minha vida pessoal, na prática. Quantas vezes eu não já agi não indo, muitas vezes, para o evangelismo, às vezes nem por falta de tempo. Quantas vezes eu já não agi, às vezes a pessoa vindo para os cultos a pulso, empurrado, com ingratidão a Deus. Não se torna um motivo de alegria. Isso aqui é uma advertência para todos nós. Porque esse povo, quando saiu de lá, eles saíram, Deus fez todas essas coisas, mas eles estavam no meio do deserto. Quando eles estavam no meio do deserto, esse povo começa a murmurar. E a pior coisa que chega aos ouvidos de Deus é a murmuração. Meu Deus, a murmuração Deus odeia a murmuração. E tentando aplicar entre o texto e nossas vidas pessoais, meu Deus, Deus tem me dado o pão de cada dia. Deus tem me dado o trabalho, o sustento, através da vida do Paulinho. Deus tem aberto o emprego, Deus tem dado... Meu Deus, nós era para ser... Minha gente, nós éramos para chegar aqui nas quartas e nos domingos. E ser um motivo assim de alegria, porque Deus tem feito. Deus tem curado pessoas aqui dentro. Deus tem operado sinais, assim como operou para essas pessoas. Deus tem operado sinais. Mas só os sinais por si só não são capazes de fazer. Porque esse povo aqui foi o povo que mais viu o sinal da parte de Deus. Mas foi o povo também um dos que mais murmuraram contra o Senhor Deus. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema, sabe onde está? Em nosso coração. Nós éramos para ser o povo alegre, satisfeitos, gratos. Nós éramos para trabalhar para o Senhor realmente com uma alegria que nem nós não temos. Isso era para gerar, se nós formos olhar tudo que o Senhor faz em nossas vidas, isso era para gerar dentro do nosso coração alegria, satisfação, deleite, mas não, nós agimos igualzinho a esse povo. Com ingratidão, com insatisfação, com descontentamento, por qualquer coisinha, nós deixamos de fazer os afazeres do Senhor. Por qualquer coisinha nós estamos desanimados, por qualquer coisinha nós estamos tristes. Isso é o que acontece com o coração que volta atrás. Essa pregação dessa noite é para que o nosso coração, irmãos, o de vocês e o meu, se alegrem no Senhor. Tenham a verdadeira alegria no Senhor, busquem o Senhor, façam as coisas para o Senhor com o coração, porque o Senhor morreu naquela cruz para nos dar relacionamento. Não foi para nos dar um conjunto de regras, para nós fazer as coisas moralmente corretas, somente isso, mas foi para nos dar relacionamento e nós fazermos por prazer, por alegria. Ele disse a Ezequiel que poria, em Ezequiel, não vou me lembrar se é capítulo 28, que ele disse que ia pôr a lei dele em nossos corações. E ele pôs a lei dele em nossos corações, pelo Espírito Santo, para que nós agora o obedecêssemos, não por leis morais, não pelos 10 mandamentos, que nenhum de nós pode cumprir, mas porque nós amamos o Senhor, porque nós temos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, nós entendemos de onde o Senhor nos tirou, da miséria que nós éramos, e nós nos prostramos com alegria com o Senhor. Nós fazemos as coisas para o Senhor com alegria. Isso vai implicar na minha casa, na casa de vocês, no nosso trabalho, na igreja, em todas as áreas das nossas vidas. Vai ter essas implicações.
Eu tenho falhado com o Senhor e sei que cada um aqui tem falhado também. Mas é essa alegria. Nosso coração é um coração que esquece das coisas que o Senhor faz em nossas vidas facilmente. Facilmente nós esquecemos de tudo o que Ele faz em nossas vidas e do que Ele já fez. E nós agimos com ingratidão, com murmuração e voltamos atrás. O coração nosso sempre volta atrás. E, irmãos, vejam no versículo 4, eu não vou trazer todos os 6 versículos, mas no versículo 4 tem algo bastante interessante. No versículo 4, a palavra de Deus diz assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Esse populacho que está escrito aqui, que está no meio do povo de Israel, e aqui eu tive que buscar um pouco da história, conta os historiadores, que esse populacho talvez sejam pessoas que, quando o povo de Israel saiu do Egito, muitos aqui não eram do israelita, saíram com eles. Ou alguns que no decorrer da caminhada no deserto, ficaram com o povo de Israel. Se juntaram com o povo de Israel. Por isso que começa o versículo dizendo: E o populacho que estava no meio deles desejou comer carne. E, logo consequentemente, nós vamos perceber que não foi só esse povo que veio lá do Egito, ou que foi trazido ao meio do caminho, que foi se juntando ao povo de Israel no meio do caminho. Mas vai dizer também que os próprios israelitas, eles vão desejar carne também. E eles vão começar aqui a se lamentar que lá no Egito eles comiam carne. Irmãos, quando nós fazemos isso que os israelitas fazem, que os israelitas fizeram aqui, nós fazemos, sabe o quê? O nosso coração murmura a tal ponto que eles também esqueceram, sabe o quê? E eles não está escrito aqui. Eles esqueceram que lá eles eram escravos, eles eram maltratados, eles trabalhavam de sol a sol. Chegou um certo tempo, para que não aumentasse a população, eles matavam todos os filhos de israelitas. Eles não lembraram de toda aquela escravidão que eles viviam lá no Egito. Eles não lembraram de todo aquele sofrimento que vai dizer assim, que Deus escuta o clamor deles e envia Moisés para libertar eles. Eles não dizem aqui. Eles não vão lembrar de todo o sofrimento. Porque quando a gente, irmãos, quando a ingratidão no nosso coração gera essas coisas, a ingratidão, a insatisfação e o descontentamento, a gente vai se esquecer dessas coisas e vai dizer: mas lá no Egito eu comia carne, mas lá no Egito tinha alho, lá no Egito eu tinha da melhor coisa. Mas eles aqui esqueceram totalmente de todo o sofrimento, de toda a escravidão, e vão se lamentar e vão murmurar contra Deus. Foi isso que aconteceu aqui. É desse jeito que o nosso coração faz. Sabe quando a gente se afasta, que a gente muitas vezes para de ler a palavra de Deus, que não busca escutar uma pregação, a gente se esquece. A gente se esquece de todas as coisas que o Senhor Deus já fez em nossa vida. O Senhor Deus nos tirou, sabe de onde foi? Do pior lugar. O pastor José Mabessa disse uma coisa essa semana, foi a semana passada que eu estava assistindo uma pregação dele. E ele disse assim: não era que nós estávamos em trevas, nós éramos as próprias trevas. Nós éramos as próprias trevas. Não havia nada em nós era escuridão. Era isso que nós éramos. Só havia escuridão dentro de nós antes de Cristo chegar. Será que não vai gerar no nosso coração, depois de saber de tudo isso, não vai gerar no nosso coração gratidão, contentamento, alegria, satisfação por tudo que Deus fez em Cristo Jesus por nós? Será que nós vamos agir novamente como
O povo de Israel ia fazendo naquele tempo. E eles esqueciam, irmãos. Depois eles foram para a Babilônia. Deus disciplinou eles na Babilônia. Sempre quando Deus vai usar sofrimento, sempre quando Deus vai usar disciplina, é para trazer o povo ao arrependimento. Deus usou a Babilônia. Deus sempre usou coisas para disciplinar o seu povo. Porque Deus, Ele chama nós a arrependimento. Certa vez, eu estava escutando a pregação hoje de pastor José Mabessa pela manhã. E ele disse assim, Deus fez tudo para a glória do seu nome. O nome de Deus está em jogo. Quando Deus disciplina um povo, quando Deus nos disciplina, quando Deus nos manda para alguma coisa, sabe por que é? É para nos trazer de volta, sabe por quê? Porque o nome dele está em jogo. Não é porque nós somos, não é sobre nós, não é porque nós somos coitadinhos, não é porque nós somos vítimas, mas é porque ele nos tirou e ele vai nos manter, os eleitos dele. Ele vai manter os eleitos dele. Por quê? Porque ele fez uma promessa. E ele é fiel para cumprir essa promessa. Aquele que é do Senhor, ele não vai se perder. Agora, no meio do caminho, ele vai passar muitas vezes, nós vamos passar muitas vezes por disciplinas, nós vamos passar muitas vezes por coisas que Deus vai fazer isso conosco. Para nos chamar. Porque o nosso coração esquece das coisas que o Senhor faz facilmente. O nosso coração, ele é enganoso, como diz o profeta Jeremias. No versículo 5, a palavra de Deus, ela diz assim para nós, diante da lamentação do povo. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. No versículo 6, agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Irmãos, diante de toda aquela lamentação que aquele povo fazia, a Bíblia vai dizer, diagnosticar nosso coração, a nossa alma, o nosso intelecto, como está dizendo aqui no texto, que diz que aquele povo, ele diz no versículo 6, agora, porém, seca-se a nossa alma. Quem já sentiu uma tristeza, por algum motivo, profunda, de você se doer, de doer tanto em você, de você achar assim, doeu na minha alma. Pois é isso que aquele povo está dizendo para Deus. Seca-se a nossa alma. Nós estamos tão tristes a tal ponto, veja a que ponto o povo chegou. E veja a que ponto cada um de nós pode chegar. Seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa vemos senão esse maná. Eles estão dizendo, nós só temos esse maná. Está dizendo assim, a tua provisão não é nada para nós. O teu maná, o maná do céu, que é um simbolismo, que é como é que eu posso dizer, uma figura de Cristo, da provisão de Deus. Aquele povo agora desdenha dela. Nós lembramos, a nossa alma seca-se. Por quê? De saudade do Egito. Agora imagine vocês, meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor que tirou aquele povo daquela situação e que nos tirou dessa situação. Agora ouvindo, irmãos, tamanha lamentação. Meu Deus, um pai, nosso pai, nós chamamos de pai, ouvindo isso, a nossa alma, estamos tristes. Às vezes nós não dizemos isso com palavras, aqui, às vezes nós escondemos, mas lá no fundo do nosso coração, muitas vezes nós podemos dizer, no nosso íntimo, o que esse povo está falando aqui com a boca. Muitas vezes nós dizemos no nosso íntimo. E ele diz, a nossa alma se seca, a ponto de nós nos desentristecermos, a ponto de não darmos crédito à tua provisão. E nós sabemos que o final disso é que Deus manda cordonizes para aquele povo, Deus enche aquele povo de carne, e aquele povo vomita até pelos narizes, pelas narinas. O povo vomita a carne de tamanha ingratidão.
no versículo 1 disse que quando o povo se queixa a Deus, a ira de Deus se acende. A ira de Deus se acende. Lá no versículo 1 vai dizer que quando o povo começa a se queixar a Moisés, a ira de Deus se acende. Porque o povo tem esquecido tudo o que Deus tem feito. Então, irmãos, a minha oração nesta noite, para as nossas vidas, é que nenhum de nós estamos aqui na Igreja Missão de Fé, ou se nós estamos nessa situação, confessamos a Deus, voltamos atrás, peçamos perdão a Deus e dizemos assim: Senhor, nós estamos satisfeitos, Senhor, com a Tua provisão. Nós estamos contentes com o que o Senhor tem feito em nossas vidas, de onde o Senhor nos tirou, para que nenhum de nós venha agir, irmãos, igualzinho a esse povo, em uma tristeza e se queixar diante de Deus e a ponto de despertar a ira de Deus. Despertou a ira de Deus e Deus ficou irado com aquele povo. Aquele povo, ele não se lembrava das maravilhas que Deus já tinha feito. Eles tinham esquecido tudo o que o Senhor Deus tinha feito na vida deles. E estou indo para o fim, mas eu não ia antes, sem não trazer o que aquele povo esqueceu e sem falar de uma mulher. Está escrito, hoje eu escutando o pastor José Mabessa, aí eu digo, foi um complemento, Senhor Deus. Ele trouxe esse texto dentro da pregação dele que eu achei maravilhoso. Porque assim, aquele homem é usado demais por Deus. Deixa eu falar aqui, irmãos. Está lá, eu vou pedir aos irmãos que abram comigo. Para nós terminarmos. Josué. Josué capítulo 2, versículo 8 ao 11. Abram aí, irmãos. O livro de Josué, um pouquinho mais para frente. Josué, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Acharam? Show, irmã Leda? Show? Só um pouquinho para frente, irmã Leda. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Posso ler? Pode ler? Pronto, eu vou ler. E antes que os espias deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteu-se os nossos corações. E quando ouvimos isso, derreteu-se os nossos corações. E ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Glória a Deus. Olha que texto maravilhoso. Olha o que Raabe, a prostituta. Olha o que Raabe vai dizer agora, quando o povo estava prestes a entrar na terra. E ela vai dizer: eu sei do que o Deus de vocês fizeram. Deus zela seu nome. Não era o povo de Israel. Era o Deus do povo de Israel. Eu sei que o Deus de vocês é Deus zeloso. E eu sei o que ele fez quando ele abriu o Mar Vermelho. Aquela mulher, ela deu uma aula a muitos que murmuraram lá naquele capítulo 11. Eu sei que o Deus de vocês fizeram. Que ele deu essa terra, o quanto ele é poderoso. O quanto ele é zeloso.
que Ele é Deus lá em cima e Ele é Deus aqui embaixo também. Esse é o Deus que converteu o coração de uma mulher prostituta, meretriz, que entrou na linhagem de Cristo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Que esse Deus constrange os nossos corações, converta os nossos corações, nos dê a verdadeira alegria, que o que nós não precisamos nada mais do que além dele. Nós precisamos a cada dia mais, irmãos, se encantar com a grandiosidade desse Deus. E Ele vai trabalhar em nosso coração, para que nós se prostremos diante dEle em adoração, como foi cantado no começo aqui nos louvores, com uma alegria que não vai brotar, irmãos, apenas de mandamentos, mas de um coração que vai olhar para a cruz do Calvário e vai ver que Deus nos tirou da maçã do pecado e que depositou em Cristo todo o nosso pecado e nos resgatou na cruz do Calvário. Esse é o Deus de cima, esse é o Deus do céu, esse é o Deus da terra. Raabe diz em Josué: eu sei dos feitos desse Deus. A salvação pertence a Ele. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. E Ele converte quem Ele quer. Ele, como disse lá a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Esse é o nosso Deus. E aquela mulher, ela fala esplendorosamente em Josué capítulo 2, versículo aí 8 ao 11. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E hoje de manhã, pastor José Mabessa, quem tiver um tempinho, se quiser escutar essa pregação na íntegra, falou muito de Raabe. Ele disse que, como Deus faz, né? Como Deus pode converter um coração. Aquela mulher que diante da sociedade, mas aquela mulher se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Ela conhecia o Deus, mesmo estando no meio do povo de Deus naquele momento, mas ela ouviu falar daquele Deus. E ela se prostrou diante dele. E ela foi salva. E ela fez parte da linhagem de Jesus Cristo. Então, irmãos, se aquela mulher, e nós não somos diferentes dela, não estou aqui para dizer que, porque ela era uma meretriz, que nós somos diferentes dela. Nós poderíamos não ter, alguns de nós aqui podem não ter ido no pior dos piores, mas nós sabemos que todos nós somos pecadores, porque não há um justo, não há um sequer. Então, irmãos, a minha pregação dessa noite era sobre que os nossos corações não voltem atrás. Que os nossos corações sejam levados a adorar esse Deus de verdade. Que haja realmente, irmãos, na nossa mente, um deslumbre por Deus. Como o pastor José Mabessa costuma dizer, umas afeições santas por Deus, um relacionamento mesmo. Porque sem relacionamento, irmãos, nós vamos ficar pelo caminho. Nós precisamos de ter relacionamento. Não só é apenas conhecimento, não adianta também só conhecer. É preciso ter intimidade, é preciso ter essas coisas com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. O que nos vai sustentar é o relacionamento com Ele. Muitas vezes não é só saber verdades bíblicas, é o nosso coração realmente ser um coração que ama a Deus, um coração que vai perceber o miserável pecador que é e o tamanho do Deus que é, como Raabe viu, o tamanho do Deus. Eita, Deus poderoso é o Deus de vocês. Ele abriu o mar vermelho. Que Deus nos abençoe e que os nossos corações se encham cada vez mais dele. Eu prego pouco, todo mundo sabe, essa é a mensagem que eu tinha esta noite para a igreja, amém? Vamos fazer uma oração, o irmão Manuel vai louvar. Pai querido, quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra. Eu quero te pedir pela minha vida, eu quero te pedir por a vida de cada um dos meus irmãos essa noite, meu Deus. Que o Senhor, Pai, em nossos corações, Senhor Deus, não nos deixe voltar atrás. Não nos deixe, Senhor Deus, voltar ao Egito. Muito pelo contrário, Senhor Deus. Crie em nossos corações, Senhor Deus, afeições santas por Ti. Crie em nossos corações, Senhor Deus, desejo por Ti. Que, Senhor Deus, que o Senhor não seja um peso em nossas vidas, mas que seja um motivo de alegria, de satisfação. Que nossos corações se satisfaçam, Deus, ao ouvir Teu nome. Que nós façamos, Senhor Deus, como Raabe.
Tu és o Deus do céu, Tu és soberano sobre os céus, Tu és soberano sobre a terra, e que isso quebre a dureza dos nossos corações, e que os nossos corações se prostrem diante de Ti, meu Pai, em verdadeira adoração, que os nossos corações, Pai, se prostrem diante de Ti em um culto verdadeiro, que é um culto que tem relacionamento contigo, que é um culto que Te ama de verdade, Senhor Deus. Ó Pai, enche os nossos corações disso, Pai. Pai, mostra onde é que nós estamos falhando e pecando contra Ti, e nos leva a nos arrepender, meu Deus. Faz isso comigo, faz isso com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o Espírito. Espírito, quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Meu Deus, obrigado por Tua graça, Senhor. Obrigado por essa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo molde os nossos corações, transforme as nossas vidas, para que nós andemos, meu Deus, dignos do Teu Santo Evangelho. Nos conforma, meu Deus, à imagem do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.